graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fecha seus olhos aí onde você está. Nosso Espírito Santo, nós somos tão gratos pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos como igreja, de nós podermos ouvir a sua palavra, de nós sermos ministrados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor tem tantas coisas a falar ao nosso coração. Quero declarar, Senhor, que o Senhor tem a primazia neste lugar. O Senhor é bem-vindo com a sua presença manifesta. Nós submetemos o nosso livre-arbítrio à sua vontade. Nós declaramos que o Senhor é rei neste lugar. Que nessa noite não seja eu a falar, mas o Senhor. O Senhor tem liberdade de manifestar tudo aquilo que o Senhor deseja. Pai, eu declaro que os corações, as mentes são cativos à obediência de Cristo. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação sobre cada um de nós. E eu declaro que essa semente encontra uma terra fértil, onde ela pode germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, na semana passada eu falei sobre fé. E aí quem não estava no culto, por conta da chuva, acredito eu, não perde, tá? De ouvir no YouTube, porque é a continuação da jornada que nós estamos fazendo sobre a fé. E eu acho que lá tem muitos conceitos interessantes para você. Então, a hora que sair aí no nosso canal, é nessa semana, Rafa? Na outra? Ok, o Rafa tá aqui. 4, e aí depois as 5. Então, se você perdeu alguma aí, você vai ouvindo lá no canal, ok? Aí, o que acontece? Eu queria continuar falando sobre o que eu falei na semana passada, né? Era o combinado. Espera aí que eu vou abrir minha água. E hoje eu queria falar sobre declaração da palavra. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Senhor, Ele sempre tem a primazia em tudo, né? No sábado de manhã, o Senhor me acordou e Ele começou a falar um monte de coisa para mim. E aí Ele começou falando poucas coisas, né? Mas de repente Ele começou a falar um monte. Eu falei, peraí, Senhor, que eu vou levantar para poder pegar um negócio para anotar tudo que o Senhor estava me falando. E aí eu orei e eu creio que realmente é isso que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Amém? Então a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas que liberdade é essa? Né? Qual é essa liberdade e que liberdade foi essa que Cristo nos libertou? E eu confesso que eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar conceitos. Por quê? Porque você, como um bom cristão, não pode acreditar em tudo que você ouve e por isso você precisa estudar. E a verdade é a palavra. Então, há conceitos que são muito básicos na vida de um cristão e que você precisa saber responder eles. E mais do que saber responder, você precisa ter respostas no seu coração sobre isso. Então, você fala assim, sou salvo. Salvo? Você é salvo? Quem é salvo? Levanta a mão. Você é salvo de quê? Eu sou salvo. Ok. Você é salvo de quê? Você é salvo por quem? Você é salvo para quê? Eu tenho fé. Ok. Tem fé em quê? Porque o medo é fé. Fé na coisa errada. Você tem fé em quê? Tem fé para quê? Tem a fé de quem? Sou livre. Quantos já escutaram isso? Levanta a mão. Ok. Você é livre de quê? Você é livre por quem? Você é livre para quem? Vocês têm resposta para todas essas perguntas? Vocês precisam ter. Porque quando alguém vir falar algo, você sabe naquilo que você crê.
Se nós não entendermos esses conceitos básicos, nós vamos correr o risco de levar uma vida cristã medíocre e abaixo da média. E aí eu quero falar que uma das coisas que nós mais ouvimos depois da nova aliança é uma frase muito incrível, que é essa: eu sou livre. Eu sou livre. Ninguém manda na minha vida. Estou cansado de cobrança. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas você parou para perguntar? Sou livre do quê? Sou livre de quem? Sou livre para quem? Sou livre do quê? E sou livre para quê? São várias perguntas que nós precisamos fazer. Porque quando você fala sou livre, para mim é muito vago. E isso faz muita diferença. E um contexto errado, fora, né, uma palavra fora do contexto, ela pode servir de pretexto. E aí, isso pode trazer muitos problemas para nós. Aí eu falei, cara, vou pesquisar, né, no dicionário o que liberdade significa. Biblicamente eu já sabia, porém, foi lá. Liberdade, no dicionário, seu lá, português, ok? Vai ter escrito bem assim: direito de agir segundo seu livre-arbítrio, de acordo com sua própria vontade, vírgula, desde que não prejudique outra pessoa. Então, já no português, nem precisou falar nada, a própria palavra já se explica, ok? Então, guarda aí que esse é o conceito do português. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ter duas palavras para liberdade. E aí você precisa saber de qual que está falando. A primeira palavra é apoluo, no original. E essa palavra é liberdade de partir, liberar alguém da prisão, colocar em liberdade. Essa é uma das palavras, ok? A segunda palavra para liberdade é eleutéria. E o que significa eleutéria? Sabe o que ela diz? Que a verdadeira liberdade consiste em fazer o que devemos e não o que queremos. E aí, dessa palavra, ela deriva o substantivo eleuteros, que é alguém que não é escravo e que é livre da lei mosaica. E o verbo eleuterou, que coloca em liberdade do domínio do pecado. Ok? Então aqui nós temos os conceitos. E aí eu quero te falar que todos os seus conceitos e os meus conceitos precisam passar pelo crivo da Bíblia. Porque ela é a verdade. E aí, você não pode ficar se preocupando com aquilo que você pensa. Para falar bem a verdade, isso não tem tanta importância assim diante da palavra. O que nós precisamos saber é o que a palavra diz. Então não acredite em tudo que você ouve por aí. Por quê? Porque você pode ser bem confundido e bem enganado. Mesmo que a verdade que você ouviu, a verdade, seja cômoda para você, não acredite de cara. Vá ler, vá pesquisar. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de ler e pesquisar contrário àquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Aí você fala, não, peraí, eu vou lá ver se é isso aqui mesmo. Mas quando nós escutamos algo que cai bem no ouvido, né? Você nem faz muita questão de ir atrás para ver se é verdade ou não. Você fala, não, isso aqui já soou super bem, vou ficar com isso aqui mesmo. Ah, não, então agora você é livre. Vai e faça o que quiser. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Queridos, se nós
queremos avançar em Deus, nós precisamos nos livrar de conceitos carnais. E nós precisamos ter a nossa mente transformada pela palavra. Se nós nascemos de novo, o nosso desejo deve ser esse: ter a renovação da nossa mente através da palavra. Rejeite os conceitos. Antes de falar do que fomos libertos, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o preço da liberdade. Quanto custou a sua liberdade? Você sabia que a sua liberdade custou muito? E na verdade, para Jesus, ela custou tudo. Custou tudo. Mas às vezes nós não entendemos quanto que a liberdade custa, porque nós não reconhecemos o quanto outros pagaram por ela. Você só comemora a liberdade, mas você não sabe quanto custou e não está muito interessado em saber. Aí eu fiquei avaliando isso em relação ao Dia da Independência. Aqui a gente comemora em que dia? Dia da Independência? Muito bem. O que é feito hoje? Um desfile cívico, aí canta o hino, tal, para você lembrar da independência. Mas no dia em que a independência de fato aconteceu, eles estavam desfilando? Tinha inocente morrendo para que essa independência acontecesse. Tinha gente que tinha que estar disposto a dar a vida. Mas daí hoje a gente faz o desfile. Mas se você não está interessado em saber quanto custou para você, tanto faz. E se a gente não está interessado em saber quanto que a nossa liberdade custou para Cristo, fica mais fácil da gente menosprezar essa liberdade ou a gente diminuir a liberdade para os nossos conceitos ambiciosos e egoístas. Tanto faz, para mim não custou nada. É só crer, de graça, é pela fé. Mas teve alguém que deu tudo. E esse alguém foi Jesus. E aí você sabe o que eu percebo? Que as pessoas, elas muitas vezes gostam do conceito das coisas. Gosta do conceito do amor. O que é amor? Deus é amor. Gosta do conceito do perdão. O que é perdão? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Gosta do conceito da fé. Realmente, cristão tem que ter fé. A fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Todo mundo gosta de conceito, gosta da ideia. Porém, quando tem que ter a realidade, não é todo mundo que gosta. O perdão, ele é excelente até que você não precise perdoar alguém. No conceito, ele é sempre mais fácil. O amor, a fé. Mas quando nós sabemos que de fato temos, quando precisamos, usar. Não, eu perdoo. O que te faz acreditar que você perdoa? Você vai ter convicção que você perdoa quando você passar por alguma coisa que você precisa perdoar. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. E então, de fato, Deus, ele nunca desejou se relacionar com robôs. Por quê? Se o desejo de Deus fosse se relacionar com robôs que não tivessem vontade própria, ele tinha feito todos nós como robôs e nós tínhamos que seguir só aquilo que ele queria. Porém, ele nos criou e nós temos opção de escolha. Você pode escolher. Mas nós precisamos entender que as nossas escolhas, elas têm consequência. Fala assim, as minhas escolhas têm consequência. E deixa eu te falar, consequência é diferente de punição. Ok? O problema é que a gente confunde consequência com punição. Se tem um ferro quente e eu encosto a minha mão no ferro quente, o que vai acontecer? Eu vou queimar. Isso é consequência ou punição? Consequência. Então não chame de punição
aquilo que é consequência das suas escolhas. Porque aí faz as coisas, depois fala assim, por que Deus está fazendo isso? Não fala isso. E para entrar então agora no que fomos libertos, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 20. Nós vamos caminhar bastante pela Bíblia, tá? Que eu quero dar conceitos. Então, se prepare. Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Amém? Nós vamos andar pelos versículos da liberdade hoje, que são usados aí sozinhos e desvinculados do contexto. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura ou a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, peraí, a criação ela ficou sujeita à vaidade e à corrupção. E ela clama e espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, para que eles possam ser libertos para a glória dos filhos. E essa liberdade, esse libertos aqui, foi o que nós falamos antes, eleutéria, liberdade para fazer aquilo que eu devo e não aquilo que eu quero. Primeira liberdade. Então, do que nós fomos libertos? Eu enumerei algumas coisas aqui e nós vamos falar sobre elas. A primeira coisa é que nós fomos libertos da lei. Diga assim, eu fui liberto da lei. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos para os embasamentos bíblicos, né? Verso 14 até o 17. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uau! Que contexto que ele está falando isso aqui? Dos judeus, que enquanto eles leem, é colocado um véu sobre os olhos deles para que eles não consigam perceber Cristo e que eles são libertos da lei. Porém, quando eles se convertem, esse véu é retirado. E aí por quê? Porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Usem o versículo no contexto. A liberdade para que você possa enxergar Cristo. A liberdade para que você possa enxergar que você foi liberto da lei. Outro versículo, Gálatas capítulo 2, verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Aqui mais um eleutéria. Ele está falando o quê? Dos judeus que estavam tentando trazer um ensino judaizante no meio dos cristãos que eram convertidos na Galácia. Falei, eles estão vindo aqui tentar roubar a nossa liberdade em Cristo, mas nós não demos nenhuma hora para eles, para que eles não nos contaminassem com esse ensino e para que eles não contaminassem o Evangelho o qual nós recebemos de Cristo. Amém?
Próximo versículo, Gálatas capítulo 5, verso 1. Esse aqui é muito conhecido, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você sabe que escravidão é essa? Escravidão da lei. Então, nós somos libertos da lei. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres da lei. Nós somos libertos da lei. Amém? Segunda coisa, nós fomos libertos da condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Se na sua Bíblia ela parar antes dessa continuaçãozinha aqui, tem um problema. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são conduzidos pelo Espírito. Existem algumas traduções bíblicas que param em já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. Não, no original tem o restante, ok? Que não andam pela carne, mas andam pelo Espírito. E o que é esse carne que está aí? É a justiça própria. É a confiança no meu relacionamento com as regras. Então eu não tenho um relacionamento de coração para coração. Eu tenho um relacionamento com as regras. E eu confio nesse relacionamento. Então eu sou responsável em não quebrar. Porque eu estou me relacionando com um conjunto de regras. E não de coração para coração. Porque o Espírito é isso. O Espírito é você ter uma relação de coração para coração, onde você conhece o coração do Pai, onde você sabe aquilo que agrada a Ele, onde você sabe aquilo que incomoda, quando você sabe tudo que está girando no coração dele e você não fica preso a regras. João 14 fala o quê? Que se guardares os meus, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Quem tem uma mente que é conduzida pela lei do pecado e da morte, o que ela diz? Ela diz assim: você precisa manter um relacionamento bom com as minhas regras. Que é isso que Jesus quis dizer. Porque a sua mente está condicionada a ver o relacionamento com Cristo como um relacionamento com regras. Mas quando você vem e vira os seus olhos e você começa a olhar para Jesus de outra forma, você está entendendo que ele está falando o quê? Que se você me ama verdadeiramente, você conhece o meu coração. Você sabe aquilo que me agrada. Quando você ama alguém, você precisa de regras para conviver com essa pessoa? Lá na minha casa tem, vocês não sabiam? Quando eu casei com o Daniel, ele deu uma série de regras para mim. Eu tenho que limpar a casa em tal horário, lavar a louça em tal horário, fazer comida em tal horário, dormir em tal horário, ter relações íntimas em tal horário. Por quê? Porque são regras, né? Aí se eu descumprir, eu sou punida. É assim que funciona? Claro que não. Quando nós temos um relacionamento de amor, nós preservamos o coração do outro. Você faz as coisas porque você ama. Você cuida porque você ama. Você guarda porque você ama. Nós não trocamos um livro de regras por outro. Nós trocamos a regra pelo relacionamento. Por conhecer quem é o nosso Senhor. E se você ama alguém, o seu amor será demonstrado através das suas atitudes. O seu amor precisa vir acompanhado de atitude. Falar que ama, se você ensinar um papagaio, ele fala. Porém, as nossas atitudes, elas falam muito mais
do que as nossas palavras. Então, muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar: Senhor, eu te amo. Nossa, Senhor, como eu te amo. Eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim. Mas e as nossas atitudes? Como é? Nós nos relacionamos de fato com eles? Nós temos relacionamento com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo? Deus não deseja nos controlar. Você quer uma prova de que Ele não deseja nos controlar? Uma característica do fruto do Espírito é o domínio próprio. Se Ele quisesse te controlar, Ele não tinha dado isso para você. Era Ele mesmo que te controlava. Porém, nós temos o domínio próprio, o autocontrole, onde estará em algumas Bíblias. Queridos, não há vida nas regras. A vida está no amor. No amor. 1 Coríntios 13. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, de nada vale. Nada. Aí a pergunta que você tem que fazer: não sou eu. Eu realmente amo? Eu realmente sei o que é esse amor? E você jamais vai conhecer Deus realmente se você não tiver um relacionamento íntimo com Ele. E se você não deixar Ele desvendar o seu coração e você aprender a conhecer o coração dele. Sabe por quê? Se nós não conhecemos Deus intimamente, quem Ele realmente é, nós criamos um Deus muito semelhante a quem nós somos. Aí você olha e você vê um Deus que é bem parecido com você. Mas quando você gasta tempo para conhecer Deus, aí você descobre como o coração dele realmente é. O Sermão do Monte diz o quê? Que os puros de coração verão a Deus. Por quê? Porque só vê realmente Deus quem é puro de coração. Quem gasta tempo alinhando o coração com o Senhor. E não pense que ídolos são somente estátuas de gesso, não, viu? Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E se você tem um Deus que você criou na sua mente, que não é o Deus todo-poderoso, não é o Deus bondoso e o Deus amoroso, você criou um ídolo para você adorar. Terceiro, vão falando amém para eu saber que vocês estão aí, ok? Terceiro, nós fomos libertos do domínio do pecado. Amém? Abra sua Bíblia em João 8:32. Esse versículo ficou conhecido por todos os brasileiros. Tiveram que escutar bastante na política. Vou começar a ler do 31, ok? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, Jesus disse para quem? Para os judeus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui está uma dica. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa permanecer na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Cara, esse povo que contrariava Jesus aqui, eles eram esquisitos. Eles estão sendo governados pelo Império Romano e eles estão falando aqui que eles nunca foram escravos de ninguém. Ok, vamos lá. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então conhecereis a verdade e a verdade vos
Libertará. Libertará do quê? Do pecado. Nós precisamos parar de usar versículo isolado e criar doutrina em cima disso. Romanos 6. E aqui eu vou ler alguns versículos. Romanos 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Boa pergunta. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Queridos, onde que está o velho homem então? Oh meu Deus, e como que você luta com o morto então? Porque tem gente falando isso. Ah não, mas eu tenho que lutar com a minha natureza pecaminosa. Aqui está escrito que ela foi crucificada lá na cruz. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então nós fomos libertos do domínio do pecado. Então quando você falar eu sou livre, sim, você é livre do domínio do pecado, você foi liberto da lei, você precisa ter esses conceitos de liberdade queimando no seu coração. Quarta coisa, somos livres para amar e servir ao outro. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à eleutéria, liberdade. Porém não useis da eleutéria para dar ocasião à carne. Que carne que é essa? É regras, justiça própria, vontade própria. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Opa, então você realmente foi chamado à liberdade. Porém, você precisa ser servo uns dos outros em amor. A liberdade sempre vai ser vinculada ao amor. Sempre. A liberdade nunca vai vir sozinha. O desejo de Deus sempre foi que nós tivéssemos entendido o propósito.
de que nós somos livres para amar e servir uns aos outros. Às vezes o mundo entende isso melhor que nós, porque o que eles ensinam? Que a sua liberdade vai até onde começa a do outro. Quantos já ouviram isso? Mas nós muitas vezes não temos isso. Porque você pensa se a sua liberdade está atingindo o outro? Por último, nós somos livres para servir o Senhor em amor. Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós fomos libertados do pecado, mas nós fomos transformados em servos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Claro como a luz do sol. Um ambiente de liberdade, ele é um ambiente mais propício que existe para trazer à tona aquilo que está no nosso coração. É o ambiente mais propício que existe para isso. Mas nós precisamos entender, e cada um de nós precisa perceber quais são os frutos que essa liberdade tem trazido para a nossa vida. Quais são os frutos que estão sendo estabelecidos por conta dessa liberdade? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. Minha liberdade custou tudo para Jesus. E se até a liberdade do dicionário diz que eu não posso atingir o outro, quem dirá a de Deus? A liberdade da Bíblia é a liberdade do pecado, é a liberdade da lei, é a liberdade para servir, a liberdade para amar. E se nós só conseguimos ter uma vida intensa em Cristo quando existe alguém nos cobrando, eu quero te falar que o seu relacionamento não é com Cristo. O seu relacionamento é com as regras. Porque o dia que as regras somem, tudo some. Nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, independente do que qualquer um esteja fazendo. Você não vai prestar conta pelo outro, você vai prestar conta por você. Cada um vai responder diante de Deus pelo bem ou mal que tiver feito através do corpo. Não vai ser por causa do pecado, não. O pecado, Deus já derramou toda a ira dele lá na cruz, em Jesus. Inclusive é por causa disso aqui que nós somos livres. Amém? Se não conseguimos permanecer muito tempo, nós também precisamos averiguar as nossas raízes. Se você permanecer em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto. João 15. Você permanece nele? Porque se nós não permanecemos e nós precisamos de alguém sempre lembrando que eu preciso permanecer nele, eu preciso realmente me certificar de que existem raízes e de que existe uma base que foi formada. Porque quem é transformado realmente, essa é a sua vida natural. Porém, a aparência não consegue permanecer durante muito tempo. Quem vive uma vida de aparência cansa. Você vai, cansou. Aí vem alguém e te dá uma injeção de ânimo, fala, daí tem uns que põem o medo, o outro traz a regra, o outro não sei o que, você fala, opa, é verdade, né? Inferno. Aí você fala, opa, mais um pouquinho. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse viver que nós vivemos pela fé do Filho de Deus, que se entregou por nós e Ele nos libertou. Ele tem prazer em nós. Você sente prazer em fazer a vontade do Pai? Porque Jesus o tempo todo falava isso, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Muitos de nós enchemos a boca, né? Fala, eu sou livre. Sabe o que Paulo falava? Eu, sendo livre, me fiz prisioneiro de Cristo por amor de vós. Por amor de quem? Dos gentios. E é por causa de um posicionamento de Paulo que muitos de nós estamos aqui hoje, viu? Porque foi ele que encarou tudo para poder levar o evangelho para os gentios. Porque senão nós não teríamos tido muita chance. E aí, porque nos convencemos facilmente de coisas que nos são faladas, e em nome dessa falsa liberdade, eu quero te falar que você se torna escravo. Escravo de você mesmo, escravo dos seus desejos, escravo dos seus sonhos, escravo das suas decisões, escravo das suas ideias, escravo dos seus planos. Mas aí você fala o quê? Eu sou livre. Será? Não há liberdade fora de Cristo. Não existe. Não existe liberdade fora de Cristo. E a verdadeira liberdade é fazer a vontade do Pai. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar a equipe do louvor. E não querendo desanimar quem talvez tenha ficado triste com a palavra, eu usei quase todos os versículos de liberdade na Bíblia. Então, deu ruim. Porque essa é a verdade. E aí a gente não tem como negociar. Ok? Então você que está aí no seu lugar, fecha seus olhos. Pode desligar essa luz do meio, quem estiver por aí, por favor? Se até hoje você não parou para pensar o quanto custou sua liberdade, pode fechar seus olhos, eles só estão arrumando o som. Pede para o Senhor te mostrar. Fala, Senhor, eu quero ter revelação do quanto custou a minha liberdade.
Comece a agradecer ao Senhor, porque você é livre do inferno, você é livre do pecado, você é livre da lei, você é livre para amar, você é livre para servir, você é livre do jugo, você é livre da condenação. Abra sua boca aí no seu lugar, é impossível que você não tenha algo para falar para o Senhor. Ah, Senhor, nos dá revelação do que de fato é a liberdade. Não há liberdade fora do Senhor, não há liberdade desvinculada do amor. O alvo da liberdade sempre foi o amor e o serviço. Destrói nessa noite, doce Espírito Santo, todos os conceitos errados criados na nossa mente, conceitos em que nós usamos muitas vezes para desculpa da escravidão do nosso ego, da escravidão da nossa ambição, da escravidão do nosso conforto, da escravidão da competição. Ah, Senhor, nos abre os nossos olhos para que nós possamos entender o que a sua palavra diz. Eu declaro um espírito de sabedoria, de revelação sobre cada um de nós nessa noite. Pai, eu declaro que essa palavra encontra um terreno fértil. Pai, essa palavra irá germinar, irá crescer, irá gerar muitos frutos. Pai, gera quebrantamento nessa noite, gera de fato arrependimento, que é a mudança de mente, é a mudança na maneira de pensar. Pai, nos leva para lugares mais profundos, onde de fato nós somos cristãos que entendem aquilo que estão falando, que não são conduzidos pelo vento, não são conduzidos por qualquer doutrina ou por qualquer coisa que é falado, mas gasta tempo em conhecer o coração daquele que nos estabeleceu, daquele que nos criou, daquele que nos salvou e daquele que entregou tudo por nós. Ah, Espírito Santo, como nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. E muito obrigada, porque o Senhor é aquele que nos auxilia, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos mostra a verdade. Pai, muito obrigada, porque de fato hoje nós podemos viver livres do pecado, mas totalmente entregues ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, e se nós temos um Senhor, nós precisamos fazer a sua vontade. Pai, nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por mais que muitas vezes isso venha contrário aos meus desejos, aos meus anseios, eu sei que no final é vida, eu sei que no final é vitória, porque o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom, o Senhor é muito melhor do que nós conseguimos imaginar. E muito obrigada, Pai, porque nós podemos ter uma vida de abundância, porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Pai, nós somos profundamente gratos, porque hoje nós sabemos que a nossa pátria é os céus. Pai, nós olhamos os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor tem para nós, que é a eternidade. Muito, muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é sempre, sempre, sempre bom. Queridos, vamos cantar essa canção e nós estamos encerrados, amém?